Encontrou aí, né? Então vamos. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Agora verso 19. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como a figueira secou assim, de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes a fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: erga-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez diante de Ti. Sabemos que sempre estamos na Tua presença, mas agora, diante, ó Deus, da Tua palavra, pedindo que o Senhor possa falar aos nossos corações. Sabemos, ó Deus, que culto é isso. Culto significa falar com Deus e ouvir a Deus. E aqui estamos nós, ó Deus, para Te ouvir a Tua palavra. Nós precisamos, Deus, sair daqui edificados. Não edificados por palavras humanas, não edificados por filosofias de vida, mas edificados na Tua palavra. Nós, ó Deus, pedimos que faça esse milagre, porque sabemos que somente no poder do Teu Espírito a Tua palavra pode alcançar morada em nossos corações. Pedimos em nome de Jesus e confiados que já recebemos. Amém e amém. Bom, glória a Deus. Bom, nós estamos diante de um texto, como eu gosto de dizer, um texto impactante, um texto forte, um texto que realmente faz diferença nas nossas vidas, por vários motivos. Eu sempre digo que toda a palavra de Deus é inspirada, toda a palavra de Deus, ela é palavra de Deus, então ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Mas quando a gente vê Jesus falando, eu não sei quanto a você, mas parece que eu sinto um peso maior, não existe diferença. Palavra de Deus é palavra de Deus, não tem diferença. Jesus falando, ou o apóstolo Paulo falando, a autoridade ali é a mesma, porque quando o apóstolo Paulo fala, ele não fala da autoridade dele, mas ele fala usando a autoridade do próprio Senhor. Mas é Jesus falando. Quando a gente para pensar nisso, é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o príncipe da paz. Jesus também é pai, né? Diz a palavra de Deus que é o pai da eternidade. Então perceba, o pai da eternidade falando a nós. Falando aqui a esse povo. Se você voltar alguns versos, você vai se surpreender. Do verso 12 em diante, você vai perceber que Jesus está chegando no templo. E quando ele chega no templo, o templo de Jerusalém, a coisa mais linda e suntuosa. Tudo funciona, cultos diários, as festas acontecem no tempo apropriado, os homens da lei, né, os fariseus andando com seus filactérios, com as suas roupas e vestimentas. No domingo passado até disse que os filactérios hoje dos religiosos é o Facebook e o Instagram, né? Que é mostrar o seu conhecimento, é lá que você vai encontrar. Então, andando com seus filactérios, com a sua pompa, com toda a sua condição, com toda a sua sabedoria. Bom, tudo funciona, inclusive o que não devia funcionar. Em volta do templo há cambistas, salteadores, ladrões. Há homens vendendo e comprando. Perceba que o que Jesus questiona não é simplesmente o que já é um problema, a venda dentro do templo. Mas é que oferecer um sacrifício a Deus implicava num sacrifício real. Então, o dono de uma criação de ovelhas, esqueci o coletivo de ovelha, ele tinha que ir lá e escolher a sua mais bonita. Aquela ovelha que ele pensava assim: essa vai me dar renda, essa vai me dar lucro, essa vai me fazer prosperar, olha a lã, olha que coisa linda. Se ele não tivesse tantas posses, de repente uma rolinha, um pássaro, uma ave. Então, havia não só o fato de ir lá sacrificar, mas havia muita coisa envolvida naquele sacrifício. E muitos não queriam isso. Ele pegava o dinheiro, colocava aqui: vou sair lá da minha cidade com a ovelha, carregar ela, chegar no templo e oferecer. Você acha? Eu vou fazer isso não. Jamais vou fazer uma coisa dessa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um dinheiro e eu vou chegar lá no templo. E quando eu chegar lá, eu compro.
o culto havia se esvaziado da sua significância. O culto havia perdido o seu significado. Então Jesus, ele entra e ele vê isso acontecendo. E diz a palavra de Deus que ele observa. Como que eu gosto de Jesus, né? Ele observa. Ele fica olhando. Enquanto ele olha, ele tece, ou melhor, faz um açoague, um chicote. E ele vira as mesas, ele chicoteia meio mundo, ele põe todo mundo para correr, e ele dá um brado, e o brado de Jesus é impressionante. Ele diz assim: vocês fizeram da casa de meu pai, casa de oração, lugar de cambistas e salteadores. Jesus tinha razão. O que acontece com Jesus aqui não é um surto. Ele não fica nervoso, irado, e de repente começa a chutar as cadeiras, brigar com as pessoas, não. O que consome ele, essa é uma profecia do Antigo Testamento, o zelo da tua casa me consome. O zelo da casa do Senhor consumia Jesus, ele tinha zelo pela santidade, pela verdade. Se você voltar e ver as críticas que Jesus faz aos escribas, aos fariseus, aos homens da lei, aos doutores, aos magistrados, né, os homens que conheciam de Bíblia, de Antigo Testamento, você vai perceber claramente que a crítica de Jesus era dessa falsa religião. Uma religião de aparência. E Jerusalém também era assim. Estava se tornando um povo de aparência. E então nós entramos agora nesta segunda parte. De manhã, ao voltar à cidade. Veja bem, depois de sair do templo, nós não sabemos quanto tempo... nós não sabemos quanto tempo passou. Ele vai então, sai de Betânia, desce, volta à cidade, e ele está com fome. Ele quem? Jesus. Jesus está com fome. Jesus quer ser saciado. E quando Jesus está com fome, então, ele vai até uma figueira. Irmãos, isso é muito forte, porque o povo de Jerusalém era considerado ou conhecido como a figueira. Isso era um termo que era usado para o povo de Deus. E agora Jesus encontra no caminho uma figueira. E é uma figueira que está com uma folhagem linda, está com uma folhagem bonita. E no inverno, que é a época que Jesus está aqui, não era para a figueira estar com aquela folhagem. Não era tempo da figueira estar daquela maneira. As folhas, elas começam a aparecer por volta de março, por volta de abril. Preste atenção em mim aqui. E depois, em junho, os primeiros frutos, quando a figueira está bem florida, começa a aparecer. E o fruto é esse daqui, ó. Você vai ver aqui agora o fruto. Para quem não conhece, está aí. Esse é um fruto. Então Jesus vai ali, quando o fruto está verde, ele é comestível, mas ainda não é saboroso. Mas Jesus está com fome, ele chega então naquela planta linda, ele procura, ele encontra, ele não encontra. E ele escolhe então fazer uma parábola viva. Isso daqui é fantástico. Jesus faz muito isso, Deus faz muito isso. Uma parábola viva, obrigado. E que parábola viva é essa? É a figueira. No Antigo Testamento, Deus fazia isso com os homens, os profetas. Olha, fique Isaías, nu por 3 anos, para mostrar suas vergonhas, porque o meu povo também está dessa maneira. Era assim com os profetas. Olha, você vai lamentar e vai chorar, e ninguém vai se converter à sua pregação, Jeremias, porque ninguém nessa nação me escuta. E Jeremias então é um profeta talvez dos mais bem-sucedidos do Antigo Testamento, mas ninguém se converteu com a sua pregação. Então nós olhamos para esta realidade, e Jesus agora vai fazer isso. Jesus aponta para aquela figueira e ele a amaldiçoa, diz a palavra de Deus. Ele olha, ele vê que ela não tem fruto, e ele então dá um decreto. Ele é Deus, ele pode fazer isso. Nós não, mas ele sim. Ele diz: nunca mais nasça de ti fruto algum. Os discípulos ficam embasbacados. No dia seguinte, quando eles passam por ali, como ela secou assim, de um dia para o outro? A gente vai encontrar esse texto mais claramente lá em Marcos, capítulo 11. E Jesus então dá a resposta: se vocês tiverem fé,
mesmo que do tamanho de um grão de mostarda. Dirão a este monte, passa daqui, salta ali, e ele assim o fará. Desde que vocês façam, sem duvidar. Essa é a história, é isso que está acontecendo aqui nesse contexto. Mas há muita aplicação para mim e para você nesse texto. O que nós queremos então falar hoje é a respeito desse tema, que está muito claro aqui para mim, desperdiçando potencial. O povo de Jerusalém, o povo de Deus, o povo de Israel era um povo que tinha todo o potencial. Eles haviam recebido a lei pelas mãos dos profetas, ou melhor, por meio da ministração dos anjos. Eles haviam recebido, depois que os anjos entregaram, também pela boca de profetas. E ainda assim, eles não obedeciam a Deus. No deserto, quando saíram do Egito, viram coluna de fogo, nuvem de fumaça, aquela nuvem cobrindo eles, a coluna de fogo esquentando eles na noite, era maná que caía do céu, e ainda assim eles permaneceram com o coração duro. Em Jerusalém, na época de Jesus, eles tinham um templo construído, coisa linda, culto funcionando, sacerdotes servindo, sinagogas funcionando a todo vapor, estava até funcionando o que não devia. Mas eles não estavam exercendo, ou não estavam colocando em prática todo o potencial que Deus havia dado para eles. E por quê? Porque eles não criam em Deus? Não. Porque eles não eram a nação escolhida de Deus? Não, Deus sempre tem o seu remanescente fiel. Simplesmente pelo fato deles serem homens e ali mulheres também de dura cerviz. Muitos ali nem faziam parte do verdadeiro Israel de Deus, eram incrédulos, não criam. Conheciam até a letra, conheciam a lei, mas não conheciam a Deus. Falavam até de Deus, mas não eram boca de Deus. Até oravam a Deus, mas não se relacionavam com Ele. Como eu disse aqui no domingo passado, era um povo que com a boca glorificava, mas o coração estava longe. Um povo que desperdiçou todo o potencial que eles tinham, que desperdiçou tudo aquilo que Deus havia colocado sobre eles. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você aqui agora: será que você não tem desperdiçado tudo que Deus tem colocado diante de você e na sua vida? Será que você não é como essa figueira que tem a aparência de que é, mas não é? Será que você é como o povo de Deus? O culto funciona, a live é transmitida, o slide está no lugar, os irmãos na porta, os irmãos do louvor, o pastor pregando, mas será que eu estou com o meu coração em Deus? Só existe uma maneira de viver de fato todo o seu potencial, quando a sua vida não for mais sua. Quando os seus sonhos não forem mais importantes do que os sonhos de Deus. Quando os seus projetos não forem mais importantes do que os projetos de Deus. E existem algumas maneiras, de a gente descobrir se nós de fato estamos vivendo a vida que Deus tem para nós e todo o potencial que Deus tem para nós. Então nós vamos olhar um pouco para esse texto, na realidade do que Jesus está fazendo, e vamos falar um pouco sobre esse tema. Então veja bem, isso. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos, que nós olhamos e vemos claramente aqui, é que essa figueira, ela até era figueira, mas a figueira, ela é caracterizada por ser figueira por causa do fruto que ela produz. Se ela é estéril, se ela não produz o fruto, então ela não é aquilo que ela diz ser. De fato, ali na sua genética, era uma figueira. Mas há muitas pessoas que desperdiçam o seu potencial ou não vivem o que Deus tem para elas, porque estão mais preocupadas com o que os outros pensam do que com o que elas realmente deveriam ser nas mãos de Deus. São pessoas que estão tentando ser alguém que não são. E quem você é? Qual é a sua identidade? Qual era a identidade do povo de Israel? A palavra de Deus lá em Pedro vai nos dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real, propriedade dele. Nós somos dele, nós vivemos para ele, nós existimos por ele.
É assim realmente a sua vida? E eu não estou falando do culto. Porque no culto aqui é muito fácil. Você chega aqui, você fecha os olhos. Você chega aqui, você levanta a mão. Você chega aqui, você se ajoelha. Você se joga, vira pirueta. Sei lá o que você gosta de fazer. E eu nem estou muito preocupado com isso, na verdade. A minha preocupação maior não é com o seu exterior. A minha preocupação é a preocupação de Deus. A minha preocupação é a preocupação com a sua identidade. Tem muitas pessoas vivendo com uma identidade deturpada, corrompida, por causa do seu pecado. A palavra de Deus vai dizer, olha, aquele que roubava mais, pare, antes trabalhe para ter com que dividir. Aquele que mentia, não minta, antes fale a verdade. Aquele que adulterava, não faça mais isso. Perceba que a conversão que nós encontramos em Cristo Jesus, ela produz uma transformação de identidade. A sua identidade passada, ela é passada. Deus te deu uma nova identidade. Antes você era inimigo de Deus, agora você é amigo. Mas a pergunta que eu faço é: você tem gerado frutos de amigo de Deus? Ou você tem desperdiçado esse potencial? A palavra de Deus vai dizer que havia homens que eram tão amigos de Deus que foram tomados por Ele. E nós? Onde nós estamos dentro desta realidade? Onde você está, irmão? Há tanta coisa envolvida e nós muitas vezes perdemos de viver o propósito, os planos, a vontade de Deus, porque a nossa identidade está perdida. Nós somos de Deus, nós somos o seu povo, nós somos amigos de Deus, nós precisamos dar fruto de acordo com essa realidade. Se você é meu amigo e você pede algo que está ao meu alcance, você acha que eu te daria? Se você é meu amigo e está no meu alcance, se eu não te der e estiver ao meu alcance, o que você vai dizer? Ele não é meu amigo. Nós somos amigos de Deus. Em outro tempo, nós estávamos em inimizade com Ele. Você está entendendo a sua identidade? E ser amigo de Deus é o menos importante, na verdade. O que vem antes é mais importante. A palavra de Deus vai dizer que por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu, ou seja, nos comprou com o seu próprio sangue, e nos justificou segundo a sua justiça, colocando em nós, ou seja, imputando a justiça dele em nós, nós somos justificados, e quando Deus olha para nós, Ele vê a gente totalmente santo. Nós fomos adotados por Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Altíssimo. Gente, tem noção? Tem muita gente que queria ser filho do Bill Gates. Tem alguns aí meio fanáticos que queria ser filho do Bolsonaro ou do Lula. Misericórdia, né? Nenhum nem outro. Eu não sei. Eu queria ser filho. Você é filho do Altíssimo. Você é filho do Altíssimo. Você foi adotado, sua identidade é a identidade a única, mais bem definida do mundo. Você foi tomado por Ele. A palavra de Deus vai dizer que Ele te tirou do império das trevas e te transportou. Esse versículo no original significa literalmente te arrancar de maneira abrupta, de uma maneira que você não esperava ser arrancado de lá. É como uma criança que nasce de cesárea. A criança está lá, não chegou a hora, não deu as contrações, o médico rasga a barriga, pega a criança e tira a criança. Já viu como é que tira? Eu assisti o parto do meu filho. Meu filho tem 8 anos. Eu não sei como que eu não desmaiei, eu tenho até a filmagem, filmei inclusive. Pegou pelas pernas assim, subiu, grampeou o cordão umbilical, não chorou, achei estranho, deu uns tapinhos. Não estava nem esperando por aquilo. Você foi tirado de maneira abrupta das trevas. Você não anda mais em trevas, sua identidade agora é a luz, é a verdade, é o conhecimento de Deus que é teu Pai. Eu gosto de dizer isso, né? O meu nome, ele não é mais só Mateus Nogueira Dantas. O meu nome agora é Mateus Nogueira Dantas El Shaddai, que esse é um dos nomes de Deus. El Shaddai significa todo-poderoso. Não é que eu sou todo-poderoso, mas que eu sou filho do todo-poderoso. A minha identidade é essa. Ninguém rouba, ninguém toma, ninguém tira. Podem me tirar tudo, mas não podem roubar quem eu sou.
e quem eu sou em Cristo. E se não bastasse isso a respeito da nossa identidade, eu não sou simplesmente filho, preste atenção, porque isso aqui é mais forte ainda. Eu estou unido a Cristo, Guilherme. Eu estou unido a Ele. Eu vivo nele, Ele vive em mim, Ele é a minha cabeça. Tudo que Ele representa, tudo que Ele significa, todos os benefícios de quem Jesus foi aqui em santidade, agora são imputadas a mim. Toda a minha maldade, corrupção, pecado, foi colocada sobre Ele. Ele levou a culpa pelos meus pecados. E Deus na eternidade me declarou justo. Você é justo. Essa é a sua identidade. Agora, se Jesus estivesse querendo olhar para você e sentar com você e conversar um pouco, e perguntar, e aí, como é que foi a sua semana? Me conta um pouco. Será que ele ia achar frutos de tudo isso que eu estou dizendo aqui agora? Nós precisamos então entender, em primeiro lugar, que muitas pessoas estão desperdiçando o seu potencial como crentes, como filhos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como pessoas, porque perderam o entendimento de quem elas são. Você chega na pessoa e pergunta, o que você é? Ela diz, bom, eu sou engenheiro, eu sou dentista, eu sou pedreiro, sou mestre de obra, eu sou dono de casa, dona de casa, eu sou vendedor, eu sou balconista, eu sou o que eu trabalho. Essa é a sua identidade? É sério mesmo isso? Essa é a sua identidade? Sua identidade é o que você faz, é o que você é. Não, irmãos, a minha identidade está em Cristo. Quando eu olho para Ele, eu enxergo quem eu sou agora. Mas lógico, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida de fato. Se você não crê, aí a sua identidade é outra. A sua identidade, e essa notícia é triste, é de inimigo de Deus. É de uma pessoa que está em luta contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a verdade de Deus. Mas nessa noite, as portas dos céus estão abertas para você. E os braços de Jesus estendidos para te resgatar e te salvar, se você crer. Segunda coisa que nós aprendemos claramente aqui. Muito bem. Há pessoas que não vivem todo o seu potencial, como essa figueira não vivia todo o seu potencial, ou como o povo de Jerusalém não vivia todo o seu potencial, porque não respeitam as estações. A palavra de Deus vai dizer assim, chore com os que choram, se alegre com os que se alegram. Há tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de alegria, tempo de festa, mas há tempo de choro. Há momentos na nossa vida, irmãos. Lembra de José? Tem gente que não percebe. Gente, época de bonança é época de guardar, não é de gastar. É época de escassez, é época de gastar o que você guardou. Presta atenção. Tem gente que não entende as estações que estão vivendo em Deus. Pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo com elas. A palavra de Deus vai dizer que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se Deus não permitir. Tudo que acontece com você, irmãos, é propósito de Deus. Se você tem Deus na sua vida como Senhor e Salvador, preste atenção. Se Jesus não é Senhor e Salvador da sua vida, a história é outra. E você está com sérios problemas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, então não se engane. Há tempos, o apóstolo Pedro mais uma vez vai dizer para nós que a nossa breve e momentânea tribulação, ela serve para produzir em nós perseverança. E para nos levar para mais perto de Deus. Ele vai dizer que como o ouro é depurado pelo ourives, o crente é depurado por Deus. E aí o que a gente faz por não entender a estação? Está na escassez, murmura, reclama. Está na bonança, não entende, não preserva, não guarda. Não, eu quero andar na melhor roupa, eu quero andar no melhor carro, eu quero viver da melhor maneira. Agora eu estou na bonança, agora eu estou montado, agora eu vou consumir. Não, irmãos, se Deus tem te dado, é para você aprender a ser generoso, para você dar. E para você também ser um bom mordomo e guardar. O povo de Jerusalém, o povo de Israel, o povo do tempo de Jesus, não viviam o seu potencial porque haviam abandonado a sua identidade e porque não respeitavam as estações de Deus na vida deles. Qual era a estação agora?
A estação agora era a estação do Messias. Ele havia chegado. Mas não era o que o povo queria. O povo queria um Messias que fosse uma espécie de governante, um Messias político, um Messias rei, um Messias davídico, mas não no sentido certo da palavra, no sentido errado, como se fosse Davi, rei, estadista, forte, guerreiro. Jesus vem como servo sofredor. Jesus vem para se humilhar, Jesus vem para servir, Jesus vem para lavar os pés dos seus apóstolos. Preste atenção. Aquele que devia ter os seus pés lavados, ele lava os pés dos seus discípulos. Aquele que devia viver e ser honrado é humilhado, vilipendiado e morto em uma cruz. O povo de Deus não respeita as estações que Deus estabeleceu. Essa figueira também não era tempo de folhagem. Quando Jesus chega lá e vê aquela folhagem bonita, Jesus então vai até a figueira, ele procura. Por quê? Porque ela está com folhagem. Era tempo de folhagem? Não. Como eu disse aqui no começo, março é tempo de inverno, não tem folha. É tempo que as folhas caem. Até abril. Maio começa a aparecer alguma coisa. Mas ainda não é tempo, os frutos ainda estão verdes. Em junho é que tem fruto bom para se comer. Não era a estação. E Jesus vai deixar claro isso. A estação aqui é a estação do Messias. A estação aqui é a estação do Senhor, que veio dos céus para governar a terra, mas não conforme o padrão humano. Você tem respeitado as estações de Deus na sua vida? Que tempo é esse de Deus para você? Eu vou dizer para você que tempo é esse. Jesus, quando veio à terra, estabeleceu o seu reino, inaugurou o seu reino. Você vive agora o início do reino de Deus, não plenamente ainda, porque ele vai voltar ainda. Mas você já começou a viver aquela tensão do já, mas ainda não. Nós já estamos assentados com ele nas regiões celestiais, mas ainda não. Eu já sou santo, mas eu ainda peco. Preste atenção. Você vive como alguém que foi tomado do império das trevas e vive agora o reino de Jesus? A palavra de Deus vai nos dizer, e Jesus dizendo, que nós devemos viver de acordo com esse reino. Em outro lugar, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos viver uma vida de acordo com aquele que nos arregimentou, que nos escreveu nesse exército. Então a pergunta que você precisa fazer é: você tem vivido as estações que Deus tem para você? A terceira verdade que nós observamos nesse texto é não viver o propósito pelo qual eu fui criado. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito, irmão? O meu propósito é sustentar a minha família. Não, isso faz parte das suas responsabilidades. Isso não é o propósito da sua vida. Se acontecer uma guerra e não tiver mais trabalho, ou se tiver uma recessão grande, você perdeu o seu emprego, você perdeu o propósito da sua vida, você vai se matar. Esse não é o propósito da sua vida. Não, meu propósito da minha vida é enriquecer. Isso não deve ser. Morrer por causa de riqueza deve ser a pior coisa que tem para se morrer. Não, eu quero morrer por causa de Jesus Cristo. Eu quero morrer por causa do reino do meu Senhor. Eu quero morrer pela obra dele. Eu quero morrer servindo a ele. Esse é o propósito principal da minha vida. Tudo que eu faço, onde eu vou comprar a minha casa, onde eu vou morar, o emprego que eu vou trabalhar, a roupa que eu vou vestir, a música que eu vou ouvir, onde eu vou investir o meu dinheiro, tudo que eu faço, quando eu me movo, quando eu penso, tudo isso tem um senso de direção claro. Eu vivo olhando para o prêmio, para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse é o meu propósito. E se esse não é o seu propósito? De novo, você está com sérios problemas. Porque o seu propósito é pequeno. Se o teu propósito não é Jesus, se o teu propósito não é o reino de Deus, se o teu propósito não é a igreja gloriosa, triunfando sobre a terra, até que Jesus venha de uma vez por todas e resolva o problema do pecado e da morte, então tem alguma coisa errada com a sua fé. É como se você fosse uma figueira que não dá os frutos adequados. Você precisa entender qual é o propósito da sua vida. Meu propósito é viver para Jesus. Qual é o seu? Eu sei que você tem sonhos. Eu não tenho problema ter sonhos. É lógico que essa figueira não era racional, né? Mas eu estou aqui parafraseando, elucubrando. Pode ser que essa figueira tivesse muitos sonhos. Porque essa figueira, ela é uma parábola viva, como eu disse. Ela aponta para a realidade de Israel.
Israel tinha sonhos, Israel tinha projetos, e projetos bons, inclusive. Tem coisas que são legítimas, irmãos, que a gente deseja. E que não é errado, não é pecado desejar. Mas estão te tirando do propósito que Deus tem para você. Você precisa ter um propósito, e tudo que estiver no caminho desse propósito, você vai ter. O que não estiver, você não vai ter. E se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, você vai estar contente com isso. E se você não está contente, então você precisa recuperar a alegria. Você precisa recuperar o prazer de estar na presença de Deus, a satisfação que você só encontra em Deus. E aqui nós entramos mais uma vez. A palavra de Deus vai nos dizer, no primeiro versículo que nós lemos, que Jesus sente fome. Quando Jesus entra no templo, ele também sente um tipo de fome. Ele vai dizer para os discípulos falam: Jesus, o senhor precisa parar, o senhor precisa descansar, o senhor precisa comer. Vamos comer, Jesus. Jesus diz: a comida que eu tenho para comer agora, vocês não entendem. Eu vou me alimentar de um outro tipo de alimento, eu vou comer um outro tipo de comida. Quando Jesus entra no templo é a mesma coisa, ele entra para comer um outro tipo de comida. Ele entra para ensinar, ele entra para adorar, ele entra para louvar, ele entra para engrandecer a Deus. Mas quando ele chega lá, não é isso que ele encontra. E ele andando pelo caminho, ele encontra uma figueira, ele sente fome, é a mesma coisa. Agora não é a comida espiritual, literalmente, mas sim de uma maneira figurada. Jesus vai olhar para aquela figueira e vai sentir fome, ele vai até ela, mas só encontra folha. Tinha a aparência de árvore frutífera, mas nela não havia frutos. Tinha a pompa de árvore frutífera, mas nela não havia frutos. A pergunta que eu faço para você agora: muitas pessoas não estão vivendo todo o seu potencial, porque não satisfazem a Deus. O que elas buscam é uma espécie de narcisismo. Eu já disse isso daqui várias vezes, né? Você conhece a história de Narciso, né? Ele se apaixona pela própria imagem dele. Ele vai num lago profundo, ele olha para a imagem dele, ele vê a beleza da imagem dele, ele se apaixona tanto por ele mesmo, que ele cai, mas ele não sabia nadar. Olha que história trágica, seria cômico se não fosse trágico. E ele morre. Muitos estão vivendo a síndrome de Narciso, apaixonados pelos seus próprios sonhos, apaixonados pelos seus próprios propósitos. Enquanto a palavra de Deus diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Gente, é muito claro, os propósitos e os sonhos de Deus podem não ser aos nossos olhos os melhores propósitos, os melhores sonhos, mas se nós confiamos em Deus como nosso Deus, então não há erro. Nós precisamos aprender a confiar. O problema do povo aqui, o problema da figueira, é que ela tinha a aparência, mas a aparência não satisfaz a vontade de Deus. Não adianta você se vestir bem, não adianta você estar aqui agora, se o teu coração está longe de Deus. E mais do que isso, se você não dá frutos. João Batista vai dizer que nós devemos dar frutos dignos de arrependimento. Isso significa que o seu fruto, ele tem que ser um fruto que mostra que você está arrependido da vida que você vivia, da vida de pecado que você vivia. Os seus frutos têm demonstrado isso? Essa é a pergunta que eu faço para você. Os frutos da figueira e os frutos do povo de Israel não mostravam isso. Quarta verdade que nós encontramos aqui nesse texto é ter dúvidas. Nós precisamos aprender a viver uma vida de fé, irmãos. Eu sei que existe dois tipos de fé. A fé salvífica, essa vem de Deus, é dom de Deus, ninguém merece. E nós temos a outra que depende da confiança que nós temos em Deus. Nós precisamos orar para Deus aumentar a nossa fé. Pedro está afundando depois de ver Jesus andando sobre as águas. Jesus estende a mão, coloca ele de pé. Qual é a resposta de Jesus para aquele homem? Homem de pequena fé. Por quê? Duvidaste. Deus não vai deixar você afundar na sua dúvida, na sua incredulidade. Se você é de Deus, Ele vai estender as suas mãos, vai colocar você de pé, vai colocar você no barco. Fique tranquilo quanto a isso, mas você não vai viver todo o seu potencial. Jesus vai dizer, se é você pedir e não duvidar, até mesmo dizer a este monte, pula daqui, salta para lá, vai acontecer. Lembre-se, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é uma parábola viva. O que Jesus está dizendo é que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, nós não duvidaremos.
O que acontece comigo e com você muitas vezes é que nós vivemos tão longe da vontade de Deus que tudo que a gente pede não acontece, porque não é a vontade de Deus. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que eu dizia muito, eu orava e eu ficava indignado com Deus. E dizia a Ele: Senhor, o Senhor é especialista em me contrariar. Quando eu quero A, o Senhor diz para mim, é B, Mateus. Quando eu quero B, o Senhor diz para mim, agora é A, Mateus. O Senhor é especialista em mim. Já teve essa sensação? De que quando você quer uma coisa, Deus fala, não, agora é aqui. Quando você quer outra, Deus fala, não, agora é lá. E aí então, orando, lendo a palavra de Deus, eu tive a resposta para a minha pergunta. Minha pergunta era: Deus, por que que o Senhor sempre me contraria? E a resposta de Deus foi clara para mim. A resposta dele é a seguinte: não sou eu que te contrario, você está louco? Eu sou Deus, soberano, ninguém pode falar que eu estou contrariando. Não, é você que é especialista em me contrariar. É você que é especialista em ser desobediente. É você que é especialista em ter o coração duro. A palavra de Deus fala isso claramente para nós, irmãos. Nós só não vemos porque nosso coração está duro. Precisamos orar e pedir isso para Deus. Deus, que eu deixe de ser especialista de ficar pedindo o que o Senhor não quer para a minha vida. É muito claro isso, nós duvidamos. Mas, irmãos, não se engane, quando você ora segundo a vontade de Deus, quando você conhece a vontade de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, as coisas começam a acontecer. Por último, o louvor pode vir aqui. Falta de oração. Jesus vai dizer, se você orar sem duvidar, você vai receber. Muitos não recebem porque não sabem pedir. Outros não recebem porque duvidam. Tiago vai dizer assim: acaso você acha que pedindo algo duvidando receberás? Está escrito lá em Tiago. Não vai receber. Então você não recebe porque duvida e muitas vezes não recebe porque não ora. Como diz Hernandes Dias Lopes, aprove a Deus em sua soberania a agir na história e no tempo por meio da oração do homem. Deus age na nossa história e no tempo por meio da oração. John Piper vai dizer, sem oração nenhum poder. E eu estou dizendo esses nomes de peso, porque se eu disser, talvez uma pregação comece, a pessoa vai dizer, poxa, mas essa pregação parece meio estranha. Não, irmãos, essa pregação é a pregação do apóstolo Tiago. Essa é a pregação da ortopraxia. Essa é a pregação da prática. Para você não ser uma figueira que parece, que conhece, que sabe, mas não tem fruto. Não adianta conhecer, precisa viver. Não adianta falar de Deus, precisa ser boca de Deus. É isso que eu estou tentando falar aqui já faz quase 40 minutos. Deus te chamou para viver uma vida de potencial, irmãos, esquece, eu não estou falando desse potencial que as pessoas dizem aí, eu não sou coaching não, eu estou falando do potencial que Deus tem para você mesmo, de ser o filho dele, de ser o porta-voz de Deus, de ser o proclamador do evangelho, de ser um embaixador, de ser um porta-bandeiras, de ir à frente, abrindo o caminho. Deus te chamou. Mas muitos não conseguem mover um dedo sequer para ver a vontade de Deus estabelecida. Qual é a oração do Pai Nosso? Estabelece o teu reino, Senhor. Você ora, estabelece o reino, mas vive como uma figueira sem fruto, porque não faz nada para o reino de Deus se estabelecer. Você está entendendo o que isso significa? Que você é uma figueira sem fruto. Não havia frutos em Israel, não havia mais graça, nenhuma fé, nenhum amor, nenhuma humildade, nenhuma espiritualidade. Não havia em Israel mais santidade real, não havia disposição para receber o Messias, como eu disse. Há muitas igrejas no passado, irmãos, que viveram assim. Onde estão as igrejas de Éfeso? De Apocalipse capítulo 2, Apocalipse ali. A igreja de Sardes, de Cartago, de Hipona, elas foram muito famosas em seu tempo,
mas não existem mais. Onde você estará daqui 5 anos, daqui 10 anos? Onde essa igreja estará, irmãos? Se nós formos uma árvore bonita, parede pintada, tudo belezinha, mas sem fruto, sem vida, sem santidade, sem graça, sem fé, sem amor, você precisa viver o potencial de Deus para a sua vida. Só assim você se sentirá satisfeito totalmente. Não se engane, só há satisfação real em Deus. No seu emprego dos sonhos, há uma satisfação, mas não a satisfação real. No seu casamento dos sonhos, há uma satisfação, mas não a satisfação real. Qualquer coisa que você deseja, mais do que você deseja a presença de Deus, é fácil de medir. Quanto tempo você gasta com esse teu sonho? Quanto tempo você gasta com Deus? É muito fácil você tirar a prova real. E agora, nós caminhando para o final, eu quero falar sobre o que Jesus diz para essa figueira, e o que Jesus também diz para Israel. 3 dias e esse templo será destruído. Ele está falando do corpo dele. 3 dias depois eu reedificarei. Aquele que crê em mim, conforme a escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem não crê em mim já está condenado. Essa é a sentença de Jesus para Israel. Qual é a sentença de Jesus para a figueira? Nunca mais nasça de ti fruto. Não foi essa, irmãos, a sentença que Deus deu para a igreja de Éfeso? Deus diz à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2: lembra-te de onde caíste, retorna ao primeiro amor, senão removerei de vocês o candelabro. Jesus mesmo dá o significado. O candelabro é a igreja. Jesus toma a igreja da igreja, a igreja perde a igreja. Não vive o seu potencial. Nós temos potencial, irmãos. Eu olho para a nossa igreja, eu olho para nós e eu vejo que nós somos como a igreja de Israel. Nós temos doutores, nós temos uma boa palavra, nós temos uma boa oratória. De repente, não vou falar de mim não, né? Os irmãos aqui, eu gosto do nosso louvor, eu acho que é uma maravilha, que é uma bênção, eu gosto, é muito bom. Hoje não está completo, mas ainda não completo é maravilhoso, é muito bom. Mas isso é uma questão de circunstância. Onde estão os nossos frutos? Nós estamos com sérios problemas, se nós não lembrarmos de onde nós caímos e voltarmos à prática das primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Você pode perder. A sentença de Jesus para a figueira é: nunca mais nasça de ti fruto algum. E aí eu fiquei pensando, primeiro, quando Jesus para olhar aquela figueira, e quando Jesus para observar a adoração do povo, enquanto ele prepara o açurrague, Jesus é alguém contemplativo. Jesus é alguém que tem tempo para olhar e verificar e avaliar. E muitas vezes nós não vivemos o que Deus tem para nós, porque nós deixamos de analisar a nossa vida. Nós analisamos muito a vida dos outros. Sabe do que a igreja gosta normalmente? Se eu subir aqui e começar a pregar e falar mal das outras igrejas, os irmãos vão gostar. Se eu subir aqui e falar mal das igrejas pentecostais, das batistas, das tradicionais, das reformadas, das metodistas, anglicanas, todo mundo vai: é isso aí, essas igrejas aí, é isso aí, é isso aí. Mas eu estou pregando para vocês. Vocês são o povo que Deus colocou para eu pastorear. Eu estou falando do nosso problema. Onde estão os nossos frutos? Onde está o seu fruto? Se você tem dado fruto, glória a Deus, motivo de celebrar hoje. Mas se você não tem dado, cuidado com a sentença de Deus. Há perigo para a sua alma. Pode ser que você nunca tenha sido uma figueira verdadeira, que você nunca tenha sido enxertado em Cristo. Pode ser que você só tenha aparência. Mas ainda que você tenha chegado aqui hoje só com aparência, diferente dessa figueira, há esperança para você nessa noite. Há esperança, porque o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de morte, mas é uma boa notícia.
Se você não tem vivido o seu potencial nas mãos de Deus e não tem feito a vontade de Deus, então, meus irmãos, aqui e agora é o momento de você romper com esse padrão de vida que você tem vivido, se entregar de fato nas mãos do Deus Todo-Poderoso e se tornar um instrumento de vitória, um instrumento de conquista na mão de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Que você seja como aquele vaso que é levado até a olaria de Deus, é quebrado e refeito. Que você não seja encontrado por Jesus sem fruto algum. Que você não receba a sentença de que você, na verdade, nunca mais dará fruto algum. Mas que, pelo contrário, Jesus olhe para você e diga que há esperança. Como diz o Salmo, ainda que você seja uma árvore cortada, jogada, ao cheiro das águas brotará. A boa notícia para mim e para você é que aqui e agora não há simplesmente cheiro de águas, mas há rios de águas vivas transbordando, para você viver os planos e o propósito de Deus para a sua vida, para você deixar de ser alguém sozinho, sem senso de direção, sem senso de propósito, para você deixar de ser uma pessoa que só sofre, porque vive como alguém que não é. Não, que hoje você se encontre com Jesus e encontre nele salvação e refrigério para a sua alma, e a partir de hoje comece a frutificar. Esse é o meu desejo para você, essa é a minha oração para você, e eu tenho certeza que é o desejo de Deus para você também.